Olá, 28 de fevereiro e em meio a um mês tão desafiador, tão cheio de trabalho, graças a Deus, estou aqui conseguindo cumprir a minha meta pessoal e profissional de trazer para o YouTube pelo menos um vídeo por mês para dividir com vocês insights, técnicas e práticas de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Cássia Gola, coach de desempenho, e o meu objetivo é te ajudar a extrair a sua melhor versão. Antes de começar a introdução sobre o assunto de hoje, queria contar uma historinha. Eu, em 2020, fui desligada da empresa onde eu trabalhava já há 5 anos, uma multinacional. Tive minha carreira, meu crescimento, aprendi muito, me desenvolvi muito lá dentro. Sou muito grata pela oportunidade e após essa demissão eu resolvi me dedicar um pouco mais nos estudos durante um intervalo ali de busca de recolocação no mercado de trabalho. E aí eu pensei, o que eu posso estudar para que eu possa agregar ao mesmo tempo para mim, para o meu desempenho, para o meu desenvolvimento e para a minha carreira e para o trabalho que eu entrego, que eu realizo. E aí eu decidi estudar sobre perfil comportamental, porque eu tinha o interesse de entender um pouco mais sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas, o que levava as pessoas a agir como agiam e até mesmo trabalhar o meu autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então eu fiz uma especialização em análise de perfil comportamental e é esse o assunto que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Perfis comportamentais. Por que eu escolhi esse assunto? Porque é algo muito importante para a nossa vida, para os nossos relacionamentos e para o alcance dos nossos objetivos, considerando que para alcançarmos objetivos temos que nos relacionar bastante ao longo da trajetória. Então, vamos falar sobre perfis comportamentais com o objetivo de proporcionar para você autoconhecimento, possibilidade de autodesenvolvimento, ou seja, não basta só se conhecer, é preciso ter o desejo de se melhorar, não para o outro, mas para si próprio, para correr atrás dos seus objetivos com um desempenho melhor e também para se relacionar melhor com as outras pessoas, considerando que somos seres individuais, cada um com a sua particularidade, e a partir desse entendimento de perfis, conseguir se adaptar para se relacionar melhor com o outro, com base no que o outro é e não com base no que nós somos, né? No que base o indivíduo é. Bom, com muitos estudos, né? Isso há muito tempo atrás, os estudos começaram com os gregos, filósofos, Hipócrates, Carl Jung, William Marston, foram assim muitos estudos, cada um se aprofundando na sua linha, né, de estudo, de trabalho, e em 1921 a metodologia diz que foi criada, foi efetivada, e dentro dessa metodologia diz que sobre o estudo do comportamento humano existem 4 perfis comportamentais. Então vamos ao primeiro perfil comportamental. Começando pelo perfil do dominante, também chamado de executor. O perfil do dominante é o perfil que valoriza muito dirigir e dominar. É o perfil que tem foco em resultados. Ele está sempre pensando lá na frente. É um perfil que não se intimida com obstáculos, com pressão, com adversidades. Muito pelo contrário, ele adora um desafio. O dominante é um perfil que tem pressa, gosta de fazer rápido. Ele valoriza os resultados atingidos e ele busca atingir os resultados através do domínio e poder. É um perfil que tem muitas ambições. E quando eu falo ambições, eu gosto sempre de reforçar que a ambição é algo positivo, que é algo que nos leva para frente, que faz a gente correr atrás dos nossos objetivos. É diferente de ganância, por exemplo, que é quando a pessoa pensa só no próprio interesse, no próprio umbigo, nas próprias necessidades e desconsidera os outros e quer tudo para si. Ambição não, ambição é sinônimo de progresso, de evolução, de crescimento. E o perfil do dominante, do executor, tem assim uma sede
de crescimento. Ele almeja coisas maiores e melhores constantemente. É um perfil que busca se desenvolver, busca melhorar-se constantemente. Ele é muito competidor, ele compete com ele mesmo e com os outros, para ser melhor, para não se abater, para superar desafios e cada vez mais rápidos. O perfil do dominante, ele valoriza muito fazer rápido. Ele não quer só alcançar os objetivos dele, ele não quer só superar os desafios, mas ele quer fazer isso de maneira rápida. O perfil do dominante é um perfil que tem muita firmeza, assertividade, senso de urgência. Ele assume riscos, então a gente considera aí o dominante como uma pessoa que tem um espírito de empreendedor por assumir riscos, né? Por ter essa firmeza para a tomada de decisões. Às vezes em um trabalho em equipe ninguém toma uma decisão, ninguém chega numa conclusão final. O dominante é aquele que se prontifica, independente dos riscos que ele se coloca a assumir na tomada de decisão, aí resolvendo as coisas à frente de outras pessoas. É um perfil que está constantemente à frente. Ele é um perfil mais individualista, então quando ele quer algo, ele não se importa se ele vai ter que ir sozinho, se ele vai ter que desenhar tudo do começo ao fim. Ele é pioneiro, então quando ele deseja algo, ele de verdade ele vai atrás. É um perfil automotivado, ele é um perfil que tem muita iniciativa e proatividade. É um perfil que tem muita energia, né? A gente chama até ele de enérgico. Quando ele deseja algo, se precisar brigar para conseguir alguma coisa, ele briga. É o perfil que fala mais firme, que fala mais alto se for preciso. Quando a gente fala de perfil comportamental, é muito importante considerar que existem as intensidades. A pessoa pode ter o perfil desde extremamente baixo até extremamente alto. E todos nós temos características dos 4 perfis, mas nós temos uma intensidade maior em 1 ou até 3 perfis, o que constrói a nossa particularidade e a nossa singularidade. E esses perfis mais altos são os perfis predominantes da pessoa. Todos os 4 perfis possuem medos, tá? Os medos do executor são relacionados com perder a autonomia. É um perfil muito independente, é um perfil que não se intimida. Então, se ele não puder ter o direito de ir e vir, de se expressar, de colocar os seus objetivos em linha com os objetivos da empresa, por exemplo, o crescimento da empresa tem que estar atrelado com o crescimento dele também. Ele tem essa necessidade de crescer, de se desenvolver, de evoluir. É um perfil que começa a ficar um pouco desconfortável, tá? O medo, ele gera desconforto em todos nós, seres humanos, e perder a autonomia é algo que gera um desconforto grande para o dominante. Outro medo dele é de perder a posição para outra pessoa. Conforme eu comentei, ele é competitivo, então perder não é algo favorável, confortável para um dominante. Medo de falhar, por mais que ele assuma riscos, às vezes ele vai com aquele friozinho na barriga, aquela frase, se der medo, vai com medo mesmo, é a cara do dominante, porque ele é firme nisso, embora por dentro possa estar sentindo um frio na barriga, mas se ele coloca algo que ele quer alcançar, ele vai em frente. Outro medo dele é de se submeter. É algo que deixa ele extremamente desconfortável, ter que seguir normas, regras, procedimentos, ficar muito numa caixinha, num quadradinho. As regras, as normas, os procedimentos para um perfil do dominante, né, que é um executor que sai fazendo tudo que precisa ser feito, elas precisam ser muito bem claras, definidas. Ele precisa entender a importância do porquê existe aquele processo, do porquê existe aquela etapa. Porque paciência não é um ponto forte, não é um ponto alto do perfil da dominância, do perfil do executor. É um perfil que tem a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então a paciência não é o forte dele. E aí, me conta, se identificou com o dominante, com o executor? Mais pra frente vou trazer vídeos separados sobre os pontos de melhoria, de oportunidade de desenvolvimento para cada um dos 4 perfis. Falando um pouquinho agora sobre o perfil da influência, perfil do comunicador. É um perfil que valoriza muito interagir, verbalizar, socializar. É um perfil que
tem foco em pessoas, em relacionamentos. E ele é muito criativo. Então não é aquele perfil só que se relaciona, não é aquele perfil só que interage, é aquele perfil que gosta de proporcionar experiências, gosta de agregar valor. Ele busca resultados através desses relacionamentos, através também do prestígio que as pessoas têm por ele, pela pessoa que ele é, pelas coisas, experiências que ele vive. É um perfil muito dinâmico, então uma hora tá aqui, outra hora tá lá. É um perfil bem animado, bem agitado. Ele valoriza muito essa movimentação, esse dinamismo todo. E em qualquer lugar que o perfil da influência vai, ele consegue se relacionar, consegue criar vínculos, socializar. E com isso se torna uma pessoa popular. Todo mundo conhece a pessoa que é influente, que tem o perfil predominante da influência. Subfatores, né? Umas características que a gente consegue visualizar nesse perfil. É um perfil com muito carisma, muita simpatia e participação. Então, quando surge uma ideia, seja na empresa ou num grupo de amigos, o comunicador, quando a ideia não vem dele, porque como eu comentei, ele é muito criativo, sempre trazendo novas ideias, bem inovador. Então, quando surge uma ideia que não vem dele, ele é o primeiro que tá aqui, ó, chama eu, me chama, me chama. Ele gosta muito de participar, de fazer parte, de estar no meio de pessoas. É algo que para ele é como o ar que a gente respira, sabe? É algo que ele valoriza muito, ele tem uma necessidade de estar no meio de outras pessoas. Ele é muito entusiasmado, então um perfil muito positivo, muito otimista, energia sempre alta, uma pessoa de alto astral, uma fluência verbal assim muito grande, se comunica com muita facilidade, muito persuasivo e influente. Então, o comunicador, o perfil da influência, quando quer algo, quando deseja algo, ele consegue te vender uma ideia ou fazer você aderir àquela ideia, àquele plano, aquele projeto com muita facilidade, porque ele vai te encantando, ele vai te inspirando a aceitar, a topar, a ir junto, a viver aquela experiência, porque ele não vende um projeto, ele não vende uma simples ideia, ele vende geralmente uma experiência, seja para os amigos, para a família, para os colegas de trabalho. É um perfil autoconfiante, então ele tem dentro dele uma confiança muito grande. É um perfil mais de intuição, de uma conexão assim maior com uma espiritualidade, seja ela qual for, independente de religião. É um perfil que é confiante, sabe? Ele é muito positivo, muito otimista, como eu comentei. E quando ele deseja as coisas, ele visualiza, ele consegue colocar na mente dele aquilo que ele deseja e através dessa visualização as coisas vão acontecendo, é claro, com um trabalho duro, mas também com muita interação com outras pessoas e essa autoconfiança, essa mobilidade, flexibilidade de estar de um lado para o outro, coloca esse perfil em movimento e faz com que as coisas aconteçam através dos movimentos que esse perfil realiza. Então, é um perfil muito ativo, tem muita energia, muito influente, popular, conhecido e sempre aí muito carismático, simpático, com uma comunicação muito fluente. É um perfil que não gosta de rotina, prefere as coisas um pouco mais soltas, porque ele também tem uma característica de autonomia, de liberdade, mas não é por ele não gostar de fazer as coisas juntos, e sim por ele gostar de viver. É um perfil que valoriza o bem-estar e a felicidade. Então, qualquer coisa que possa engessar um perfil da influência, do comunicador, é algo que gera um desconforto. E aí, falando em desconforto, um dos medos do perfil da influência, do comunicador, é de ficar sozinho, porque ele valoriza muito estar com outras pessoas. Ele tem outro medo também de não se sentir apoiado. Então, quando ele vem todo entusiasmado para contar uma ideia no trabalho ou para os amigos, para os familiares, e a pessoa não está ouvindo ele porque está com a cabeça em outro lugar, ou aquela ideia naquele momento não vai poder ser colocada em prática por N motivos, ele fica com um pouco de medo
Ele fica aí preocupado de será que as pessoas não gostaram de mim? Será que a minha ideia não foi tão boa? Ou o que será que aconteceu que ninguém topou? Afinal, ele é persuasivo e influente e como assim ele não se sentiu apoiado nesse momento? Então isso gera um desconforto, uma certa insegurança para o perfil da influência. Outro medo dele é de perder o prazer. Como eu comentei, é um perfil movido por bem-estar, felicidade, alegria, entusiasmo, relacionamentos, festas, happy hours, finais de semanas e experiências. E não poder se sentir assim na vida pessoal e profissional é algo que gera um desconforto muito grande para o perfil da influência e da comunicação. E outro medo é de dizer não. É um perfil que não gosta muito de dizer não, tem uma certa dificuldade, inclusive, por medo do que as pessoas podem pensar daquele não, medo de parecer chato, antipático ou antissocial. E também tem uma troca aí que depois ele não quer ouvir não, então ele acaba dizendo muito sims. Sim para uma ajuda aqui, sim para um convite ali, e quando vai ver, ele tá cheio de coisas e não consegue fazer tudo. Ele aceitou vários compromissos, topou várias ideias, mas não lembrou de administrar a sua agenda, não fez uma boa gestão do tempo e aí acabou acumulando um pouco ali de tarefas, de compromissos. Então esse é o perfil da influência do comunicador, um perfil bem voltado para experiências, pessoas, agregar valor, criatividade, fazer diferente e se relacionar, ser persuasivo e influente. Se identificou? O terceiro perfil comportamental é o perfil da estabilidade, o perfil do planejador. É o perfil que valoriza muito o outro, o fazer junto. Tem uma curiosidade: o planejador, perfil da estabilidade, é o perfil oposto ao executor, que é o perfil da dominância. Então, olha só que dica importante essa de perfis opostos para, sabendo como um interage e como o outro interage, como entrar num equilíbrio. O perfil do planejador, como eu comentei, gosta de fazer junto, diferente do executor dominante que gosta de fazer sozinho, que é independente. O perfil do planejador da estabilidade, ele valoriza muito a organização, a persistência, a continuidade. Então é um perfil que tem o autocontrole e o controle da semana, do mês, do ano. Ele não gosta de ser pego de surpresa, ele não gosta muito de mudanças, ele prefere as coisas ali com uma continuidade e uma constância, de preferência num ritmo mais cauteloso, num ritmo mais tranquilo, pois ele é assim. É um perfil mais calmo, é um perfil mais paciente, é um perfil mais pacífico. Ele é muito comedido em tudo que ele vai dizer. Ele tem uma grande habilidade da escuta ativa, então quando você procura uma pessoa que tem esse perfil, é aquela pessoa que para o que está fazendo, que te ajuda, te ouve, te aconselha através de uma escuta ativa e um aconselhamento mais empático, pensando na sua dor, pensando no seu momento, no seu desafio. É um perfil que é mais amável, mais amigável. Um perfil que tem um tom de voz mais baixo, mais tranquilo, mais sereno. É um perfil mais paz e amor. Perfil que, através de muita persistência, corre atrás dos seus objetivos, ou melhor, caminha, pois tem paciência em todas as etapas e sabe que é uma coisa de cada vez. É um perfil mais formal, então ele vai sempre considerar o respeito pelos mais velhos, é um perfil mais cordial, mais gentil. É um perfil que considera muito as suas intenções, as suas emoções e os seus interesses. Dependendo da intensidade, se anula um pouco para deixar que você tenha a sua vez, que você seja feliz, porque ele é muito empático. Então, para ele, importa mais ver o outro feliz do que a própria felicidade. É um perfil que é muito moderado, então dificilmente a gente vê o perfil da estabilidade se exaltando, seja de felicidade, de raiva, de tristeza. É um perfil que controla bastante, ele é um perfil mais introspectivo, então ele deixa mais ali internamente tudo que ele está sentindo. Ele é muito mais de ouvir do que de falar.
e é o perfil que busca sempre pensar a longo, a médio e longo prazo e sempre estar aí constantemente sendo persistente para alcançar tudo que ele se predispôs a realizar, tudo que ele planejou. É um perfil que tem um pouco de medo aí, receio da opinião do outro, porque ele valoriza muito o outro, o bem-estar do outro, a felicidade do outro, e a opinião do outro pode gerar um desconforto, porque ele não quer uma opinião negativa, ele não quer uma opinião contraditória, né? Ele não quer gerar um desconforto em ninguém. Ele tem medo de perder o autocontrole, porque ele tem medo de arriscar e ele tem medo de perder a segurança, a estabilidade. É um perfil que valoriza muito a cautela. Então ele não gosta quando vem uma mudança, seja de rotina, seja de planos, seja de cultura, né, dentro de uma empresa. Não é um perfil que se adapta tão facilmente e tão rapidamente a essas mudanças. Ele precisa sempre se planejar para se adaptar à mudança. E aí, se identificou com o perfil do planejador? E agora, o quarto e último e não menos importante perfil comportamental. É o perfil da conformidade, é o perfil do analista. Perfil da pessoa que valoriza seguir normas, regras e procedimentos. Sabe aquela pessoa que para ela ou é certo ou é errado e ela vai sempre seguir o que é certo? Esse é o perfil da conformidade. Essa é uma pessoa que tem a característica de um perfil analista, que tem muita atenção a detalhe, que é mais rigoroso, é mais exigente. Então, o analista, o perfil da conformidade, ele sempre tem na cabeça o certo e o errado, ele vai sempre fazer o certo, porque para ele o que é certo é certo. É um perfil mais tradicionalista, então aquilo que aprendeu muitas vezes com o pai, com a mãe, com a avó, com o primeiro trabalho, no primeiro emprego, a primeira atividade que desenvolveu, a primeira vez que estudou um Excel, ele segue aquele meio ali até hoje, porque ele entende se funcionou até hoje, para que eu vou mexer? Então ele segue essa tradição, ele segue esse padrão. É um perfil que valoriza muito a organização. É um perfil que é mais metódico, mais sistemático, porque ele entende que seguindo aquele método, seguindo aquela sistematização, começo, meio e fim, as coisas não se perdem, as coisas acontecem da melhor forma possível, diminui as chances de erro e aí ele sempre pode chegar o mais perto da perfeição. É um perfil que busca a perfeição, ele é mais perfeccionista. Se ele puder eliminar todas as chances de erros antes de tomar uma decisão, de entregar um trabalho ou até mesmo de se comunicar, ele elimina. Porque ele valoriza muito a exatidão, ser preciso, ser direto e reto, fazer uma vez só e fazer muito bem feito. E é um perfil que tem muita atenção a detalhes. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, é um perfil muito caprichoso. Antes de entregar um relatório, antes de entregar uma apresentação, antes de entregar um documento, ele vai olhar 2, 3 vezes para ter certeza que está certo, para ter certeza que ele considerou todas as informações necessárias e que o trabalho está um trabalho caprichoso, com zelo. Então, dentro de uma empresa, os trabalhos com mais zelo, com mais caprichos, eles vêm de um analista que tem muita calma e precisão para fazer tudo o que faz. Tanto é que ele busca um distanciamento entre uma tarefa e outra, entre um projeto e outro, que é para poder fazer com calma e fazer muito bem feito. Ele não gosta de jeito algum de fazer as coisas atropeladas, porque isso aumenta a chance de erro e errar é algo que ele não gosta. É um perfil mais lógico, então é um perfil mais de racional, ele é muito mais de refletir do que de comunicar. Em uma roda de amigos ou uma reunião, é aquele perfil que está sempre observando, sempre refletindo, na própria cabeça ele está ali investigando, está juntando os pontos, está formando a própria opinião. E quando ele vai se expor, ele sempre trata de se expor com muito bom senso, para não dizer algo que gere um desconforto ou que possa gerar um conflito. É um perfil que é mais introspectivo,
Então, a nível de confiança em relacionamento, o analista, o perfil da conformidade é mais distante, né? Ele confia nas pessoas que ele confia e ele tende a demorar um pouco mais para confiar em pessoas novas, pessoas que ele ainda não conhece, ou pessoas que são conhecidos de outros conhecidos, sabe? Aquela coisa, o analista, ele é assim, quando ele recebe um convite para um almoço, para um evento, ele vai sempre perguntar, mas quem vai? Porque dependendo de quem vai, ele deixa de ir, porque é um perfil que não se relaciona com qualquer um, né? Diferente do comunicador, que é o perfil oposto aqui do analista, que se relaciona com muita facilidade, o analista não se relaciona com tanta facilidade. Para ele se relacionar, exige dele um esforço um pouco maior. Os medos, né, do analista, eles são em torno de conflitos. Vale ressaltar que conflito é diferente de confronto. Conflito é algo positivo, onde existe uma troca de ideias diferentes. Uma troca de ideias de pessoas pensando de pontos de vistas diferentes, onde um consenso, né, será alcançado, onde um ponto final vai ser alcançado e juntando a opinião de todas as pessoas. Então isso é um conflito, é uma troca de ideias entre pessoas diferentes para chegar num ponto mais alto onde a parcela de cada um seja considerada. É diferente de confronto, que são pessoas batendo de frente, trazendo ali uma comunicação mais ríspida, uma comunicação mais agressiva, mais intolerante, mais de julgamento e crítica. Isso é confronto, onde existe uma briga, né? Uma imposição entre duas ou mais pessoas. Conflito é positivo, mas o analista não gosta. O analista, ele prefere evitar todo e qualquer tipo, uma chance sequer de um conflito. Isso porque ele tem medo de não pensar em todas as possibilidades, ele não gosta de agir sob pressão, de tomar decisões, de responder, de falar sob pressão, porque ele é um perfil que gosta de ter calma para pensar e para agir, e um conflito é uma troca muito rápida de informações, e isso gera um desconforto nele, porque o medo maior de todos os medos do analista do perfil da conformidade é o medo de errar, né? Ele busca evitar ao máximo o erro, e quando erra, por menor que seja o erro, para ele é um erro, e um erro é sempre um erro, e para ele é inaceitável, ele não gosta. É um perfil que é autodisciplinado, então se cobra para fazer o certo, se cobra para fazer bem feito. É um perfil que é muito responsável com o horário, com seus compromissos, com as suas responsabilidades. Então, quando ele erra, ele fica extremamente desconfortável e ele leva aquele erro ali por um tempo até ele conseguir digerir isso da melhor forma possível. Então, é um perfil que valoriza seguir normas, regras e procedimentos, fazer muito bem feito, minimizar todas as chances de erros possíveis, e é um perfil que é muito mais de observar, de refletir, de pensar ali com os próprios neurônios do que de interagir. Se identificou? Bom, e esse foi o conteúdo desse vídeo falando sobre perfis comportamentais. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário, conta aqui pra mim com qual perfil você mais se identificou. Encaminha para aquela pessoa que você também lembrou, que veio na sua mente enquanto você assistia o vídeo. Fala para ela, olha, você é o perfil tal, assiste aí. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Eu espero que você goste bastante e que esse conteúdo seja relevante para o seu autoconhecimento, para o seu autodesenvolvimento e para te ajudar a extrair a sua melhor versão. Obrigada e até mais!